pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila Pavanelli e hoje estou aqui com mais uma aula de livro. O livro que nós vamos estudar hoje vai ser Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, do José Manuel Moran, do Marcos Mazeto e da Marilda Aparecida. Bom, nesse capítulo aí que foi escrito pelo Marcos Mazeto, o que ele vai trazer? O primeiro ponto para a gente pensar, que vai falar sobre a desvalorização do uso da tecnologia no contexto escolar. Então, ele vai falar o seguinte, olha, essa desvalorização está relacionada com a convicção de que o papel da escola é educar. Mas o que eu entendo por educar? Muitas vezes esse educar ele está relacionado à questão tradicional. Então, esse aluno é passivo, que escuta, né? Recebe vários conteúdos e aí ele memoriza e depois ele reproduz isso na prova. É o primeiro ponto da questão da desvalorização da tecnologia. E aí ele traz uma reflexão para a gente pensar um pouquinho. Para que se preocupar com as tecnologias, pensando aí na contribuição com o ensino e com a aprendizagem, se a gente tem uma concepção que o que basta para aprender, pensando em educar, é a questão do conteúdo. Então, ele vai trazer um aspecto aí importante para a gente considerar a formação inicial desse professor. Então, pensa lá na formação inicial, da licenciatura de matemática, letras, história, geografia, enfim. O que acontece? O foco principal, muitas vezes, está no conteúdo. E quando tem as disciplinas pedagógicas, principalmente, é feita por obrigação. E muitas vezes a gente escuta o quê? Disciplina coxa, essas disciplinas, é só ler textinho. Então, a gente percebe também uma desvalorização. E vamos pensar, na nossa formação, os professores utilizavam as tecnologias para ensinar, né, para favorecer também os nossos aprendizados? Então, o que a gente observa? A desvalorização começa também na nossa formação inicial enquanto docente, tá? E aí ele vai trazer outros fatores para a gente pensar nessa desvalorização. Um dos aspectos que ele traz para a gente é que lá em 1950, 1960, teve-se, então, a tentativa de se colocar a tecnologia dentro da escola. E, para isso, utilizou-se o programa Qualidade Total. E o que aconteceu? Era um programa utilizado nas empresas. E tentou-se colocar de forma tecnicista dentro das escolas. E o que aconteceu com isso? Não deu certo, houve-se muitas críticas. A gente tem que pensar o seguinte, empresa e escola são iguais, têm os mesmos objetivos. Então, um dos aspectos que ele também vai trazer para essa desvalorização está nessa crítica, principalmente feita do uso tecnicista da tecnologia aí dentro da sala de aula. E aí ele vai falar também da questão do surgimento da informática. Vamos pensar na nossa formação, o quanto ela é importante. Olha, hoje, nós conseguimos ter acesso a pesquisas científicas do mundo inteiro, através da internet. Então, ela possibilitou esse avanço em relação aos conhecimentos. Então, o texto, né, esse capítulo, ele vai trazer 4 tópicos que são importantes que eu vou discutir com vocês hoje na aula. Então, o primeiro ponto que o autor vem trazer nesse capítulo que a gente vai pensar é a tecnologia como processo de aprendizagem. O segundo ponto vai ser a tecnologia, né, pensando a mediação pedagógica. O terceiro ponto vai ser a tecnologia, a avaliação e a mediação pedagógica. E, por fim, pensar enquanto nós, docentes, como mediador desse processo pedagógico. Vamos começar pensando, então, o primeiro ponto, que é a tecnologia relacionada aí com o processo de aprendizagem. Então, olha, o que o autor vai dizer para a gente? É impossível dialogarmos a tecnologia e a educação, inclusive aí dentro das escolas. E aí ele vai falar o seguinte, olha, é impossível a gente dialogar sobre tecnologia e educação escolar sem abordar a questão de aprendizagem. Então, ele vai falar o seguinte, a tecnologia, ela vem para quê? Anotem isso. Como um instrumento para colaborar no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Mas para a gente pensar no processo de aprendizagem, a gente tem que entender alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que ele vai pensar, o conceito de aprender. O que eu entendo por aprender? Né? É aquele aprendizado que se dá por osmose, né? O professor fala, o aluno escuta, é nesse sentido? Não, ele vai falar a aprendizagem como um processo de interação, de diálogo, de debate, de reflexão, de pesquisa.
Outro ponto que a gente tem que pensar, o papel do professor. Qual é o papel do professor? Opa, o papel do aluno, aliás, né? Qual é o papel do aluno no processo de aprendizagem? Gente, pensou em educação, não só em tecnologia, mas a educação como um todo, a gente vai pensar o aluno como centro das nossas ações pedagógicas, o aluno como centro do nosso planejamento curricular, o aluno como centro na nossa avaliação, o aluno centro nas nossas ações pedagógicas, tá? O papel do professor, vamos pensar o papel do professor nesse contexto. É o professor que fica falando? Não, é o professor mediador, é o professor facilitador, é o professor que tem objetivos com esse aluno para que ele, de fato, aprenda. Tá? E a tecnologia vem como? A tecnologia vem como recurso, né? Recurso do quê? Nesse processo de aprendizagem. E aí ele ressalta o seguinte, olha, a tecnologia somente terá importância se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos, né? Se ele for, de fato, eficiente. Então, eu tenho um objetivo, certo? Para esse objetivo que eu tenho, eu vou utilizar determinado recurso tecnológico. Então, a gente não tem que pensar uma simples estratégia, um simples recurso para tudo que a gente vai dar, para todo o conteúdo que a gente vai ensinar. E é isso, então, que o autor vai trazer, e vai trazer algumas estratégias para a gente ver daqui a pouco. Bom, falei com vocês o primeiro tópico, que foi a questão da tecnologia com o processo de aprendizagem, e agora a gente vai, então, para o segundo tópico, que é tecnologia e mediação pedagógica. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu entendo aí por mediação? O que eu entendo por mediação? O que o autor conceitua como mediação? A atitude e comportamento do professor que se coloca como um facilitador da aprendizagem. Então, pensou, professor facilitador dessa aprendizagem, que ele tem objetivos para que esse aluno aprenda. E como eu vou fazer isso? É uma relação que está em movimento, que ele vai até utilizar, que é uma relação como se fosse uma escada rolante, tá? Então, se esse professor ele é mediador, qual vai ser o papel do aluno? O papel do aluno vai ser de coletar, de saber relacionar esses conteúdos, de organizar, de manipular, de discutir, de debater com as pessoas, tá? E aí, anota isso, quais são as características dessa mediação? E ele vai falar, as características são diálogo permanente, troca de experiência, esse aluno ele vai debater dúvidas, problemas, garantir aí a dinâmica do processo de aprendizagem, cooperar. Então, perceba, não é uma educação, não é uma mediação pautada na passividade, certo? É uma mediação onde tem diálogo, troca, debate entre alunos, entre aluno e professor, aluno-aluno. E aí, então, ele vai começar a falar sobre a mediação pedagógica em técnicas convencionais. Então, a gente viu que o papel do professor, a postura desse professor, vai ser de facilitar, de mediar, de intervir, de planejar. E aí ele vai falar o seguinte, a gente tem que pensar em estratégias para que esse aluno, então, aprenda. E aí ele vai falar de duas, que é o uso das técnicas convencionais, que eu vou trazer para vocês, e das novas tecnologias. Então, primeiro ponto, que ele vai falar das técnicas convencionais. Ele vai falar que, por exemplo, lá no início de um curso que a gente está dando, uma técnica que a gente pode utilizar vai ser a apresentação desses alunos. E por que fazer esse tipo de apresentação? Para as pessoas se conhecerem, para as pessoas criarem intimidade. Ele vai falar que isso pode ser através de uma apresentação simples mesmo, onde as pessoas falam sobre si, e também através de desenhos, através aí de dinâmicas de complementação de frases, por exemplo. Outra situação de técnicas convencionais, e essas técnicas que eu estou falando para vocês, elas já existem, então não é algo novo, só que muitas vezes elas não aparecem aí dentro da sala de aula, né? Situações simuladas, então, por exemplo, esse aluno ele vai dramatizar, esse aluno vai fazer teatro, esse aluno vai, através de um estudo de caso, buscar soluções para a resolução de um problema. Outro ponto que ele vai trazer dessas técnicas convencionais
É a questão, pensa você na sua formação inicial, o que você foi fazer? Estágio. Então, embora muitas vezes o estágio ele vem com uma burocratização para eu conseguir o meu diploma, o estágio ele tem como objetivo proporcionar com que esse aluno entre em contato com a sua realidade. Então, eu, Camila, que fiz pedagogia, fui até a escola para ver como que funcionava a realidade daquela escola. E diante disso, então, eu vou entender quais são os problemas, como que eu posso enfrentar as demandas, as variáveis que existem dentro da escola. Então, ele fala aqui, estágio, excursão e aulas práticas favorecem, então, o contato direto com a realidade, tá? Outra questão que ele traz para a gente, a dinâmica em grupos. Então, ele fala o seguinte, olha, não é simplesmente você falar assim, vamos, gente, se reúne em grupo aí. Então, quando a gente pensar nessa dinâmica, né, nessa técnica, a gente vai pensar, se reunir em grupo, sim, mas pensar por qual é o objetivo, qual é o meu planejamento, como que a gente pode articular. Eu vou trazer uma tarefa única para todos os grupos, eu vou trazer tarefas diferenciadas de discussão. Outro recurso que ele vai trazer também é a questão das aulas expositivas. Então, olha, aulas expositivas que a gente está acostumado, né? Estou aqui falando com vocês, falando. Então, pensa o seguinte, é desse jeito? Eu falo, não tem interação? Não. Né? A aula expositiva ela tem que vir para levantar uma temática de algum conceito ou conteúdo que está sendo aprendido e, a partir daí, então, criar momentos de reflexão, de busca, né, de diálogo em relação ao que está sendo ensinado. Outro ponto que ele vai trazer para a gente é a questão dos recursos audiovisuais. Então, ele vai trazer, olha, vamos trabalhar imagens, sons, enfim. Mas eu vou trabalhar esses recursos como? Como fonte. Né? Então, eu trago para gerar uma discussão, uma reflexão, e não simplesmente para ficar passando. Leitura. Pensa você aí, lá no seu ensino médio, onde você estava prestando vestibular, né? O que a professora fazia? Vamos estudar os clássicos. E a partir daí a gente lia esses clássicos para quê? Para fazer a prova, que a professora cobrava, porque a gente ia ganhar uma nota. Então, não tinha um objetivo em específico de trazer para discussão depois. Então, ele fala, olha, a leitura ela tem que vir, mas ela tem que vir com o quê? Estou falando 1000 vezes para vocês, com um objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Eu vou ler para trazer depois para discussão, eu vou ler para pensar e ampliar um conceito onde eu estou trabalhando. Então, a leitura também ela vem nesse propósito. E a questão de pesquisa e projetos. Então, se eu faço uma pesquisa, se eu faço um projeto, né, eu tenho que buscar o conhecimento daquela temática que está sendo estudada, pensar os objetivos, se é para solucionar um problema, como que eu vou solucionar esse problema. Percebam, todas essas técnicas são dinâmicas de participativo, que a gente tem o protagonismo desse aluno. E aí, então, ele fala das técnicas convencionais, e aí agora ele vai falar da mediação pedagógica e as novas tecnologias. O que o autor ele entende de novas tecnologias? Olha só, como a informática, o computador, o CD-ROM, a hipermídia, a multimídia e ferramentas para educação à distância. E se a gente está pensando nesse contexto, o uso dessas novas tecnologias, ela vai vir, então, como um recurso para promover aí a autoaprendizagem desse aluno e a interaprendizagem. Então, a gente tem que pensar que essa interaprendizagem ela vai se relacionar com o quê? Entre as pessoas. E se a gente pensa que o aprendizado ela vem dessa relação de troca entre as pessoas, a gente tem que pensar também no uso dessa tecnologia. Pensar o quê? A tecnologia por si só, ela não vai fazer milagre, ela não é a solução de todos os problemas, de forma isolada. Tá? Então, quando a gente for pensar, e isso é o autor que traz, quando a gente for pensar no processo de aprendizagem, então, se eu for utilizar uma tecnologia para essa finalidade, primeiro ponto que a gente tem que saber, a gente não vai utilizar um recurso, uma estratégia para tudo que a gente for fazer, né? Para a gente diversificar. E aí ele vai trazer algumas. Então, vamos pensar. A teleconferência. Gente, pensa aí na pandemia, o tanto de live que teve para tratar de um determinado assunto. Então, ele fala, olha, a gente está estudando matemática, um conteúdo, vamos trazer alguém que é especialista na área para falar?
Só que muitas vezes vai ficar assim, olha, a gente coloca os alunos para falar e não dá andamento nisso. Então, ó, vamos pensar, qual é o objetivo de eu fazer essa teleconferência? É proporcionar o quê? Vamos levantar alguns aspectos, e se eu trago algum especialista, o que a gente vai fazer? Vamos levantar alguns pontos que a gente pode dar para esse especialista abordar junto com os nossos alunos? Utilizar, por exemplo, o chat, né, bate-papo. Para quê? Para fazer com que esses alunos, eles expressem suas ideias, né, eles façam associação aí de forma livre. Ele fala também da lista de discussão. Então, que abre uma lista de discussão para quê? Para debater um tema que está sendo ensinado, certo? Com qual objetivo? O objetivo de avançar os conhecimentos. Então, perceba, nunca essas técnicas, essas estratégias, elas são utilizadas sem finalidade, fazer aquilo e ponto. Eu faço uma lista de discussão e não dou andamento, faço uma teleconferência apenas só para assistir, tá? Pensar na questão do correio eletrônico, que tem como função aí, com que esse professor comunique-se com os alunos, que ele traga informação nova, que ele traga sugestões, avisos urgentes. Só que aí ele faz um apontamento. A gente precisa pensar no contexto da organização da escola, como que esse professor vai ter um tempo hábil para isso. Porque senão, tudo que eu não faço, que tem uma reflexão, por exemplo, por trás, eu vou utilizar o e-mail com os meus alunos. Eu tenho que refletir da importância disso, porque tudo que não tem reflexão vira burocratização. E se vira burocratização, a gente já perde todo o sentido do que é educar, tá? A internet, então, a internet como fonte, né, de aprender, ensinar esses alunos a aprender a utilizar a internet, direcionar esse recurso para algumas atividades, para esses alunos buscarem informações de construção de conhecimento. Gente, vamos pensar o seguinte, a internet está aí, os alunos têm acesso à internet, né? As informações estão postas. Só que será que tudo que está posto é o correto, tudo que está posto é o ideal? Então, é por isso que a gente tem que pensar o uso da tecnologia, e aí eu faço um parênteses, né, da BNCC, que ela vai trazer para a gente. O uso das mídias digitais, da internet, como fonte do quê? Fazer com que esses alunos utilizem de forma crítica, de forma reflexiva e, principalmente, de forma ética, tá? E aí ele fala também do CD-ROM e do PowerPoint, né? Estou utilizando aqui para essa aula um PowerPoint, que a gente vai utilizar, então, as técnicas multimediática e hipermediática, que integram aí imagem, luz, som, texto, movimento, pesquisa, e volta lá para a mesma coisa da aula expositiva. É simplesmente eu abrir um PowerPoint e ficar falando? Eu falando o conteúdo, simplesmente dar aos alunos ouvindo passivamente? Não, mas um recurso para ampliação, para discussão, para mostrar, para fazer comparação. Certo? E aí, então, um outro tópico que ele vai trazer para a gente, que é o terceiro, que é a tecnologia, a avaliação e a mediação pedagógica. Gente, se eu estou falando de aprendizagem, se eu estou falando de tecnologia, se eu estou falando de escola, eu não fujo da avaliação. E a avaliação é aquilo que você já vem estudando. Eu avalio para quê? Só para dar uma nota no final do bimestre, do trimestre, né, que eu tenho que cumprir, preencher caderneta, preencher sistema para dar nota? Não. A avaliação como um processo motivador da aprendizagem. E se a gente não tem esse foco, o que ele fala para a gente? Que a gente vai perder perde-se o trabalho docente, principalmente na questão da avaliação, tá? E aí ele fala para a gente o seguinte, olha, tem alguns pontos em relação à avaliação que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, a avaliação como processo integrado, a avaliação como parte de mudar a cultura de alunos e professores. Por quê? Muitas vezes a gente estuda para quê? Eu estudo para passar no concurso, eu estudo para passar de ano na escola, eu estudo para passar na disciplina da graduação para eu me formar. E muitas vezes a gente tem essa cultura de que eu preciso estudar para tirar nota. Só que pensa comigo, vocês estão aqui estudando para esse concurso, eu estou falando de algo, se você for para a sala de aula, você vai ter que utilizar. Então, qual é a perspectiva da avaliação? É para eu detectar o que eu sei, o que eu preciso aprender, certo? E aí também ele vai falar da avaliação inserida no processo de ensino, no processo de aprendizagem, com feedbacks e informações.
eu errei uma questão. Por que eu errei? Onde eu errei? Onde eu posso procurar a resposta para eu entender melhor qual era o conceito ali que eu coloquei, que eu escrevi errado, tá? Avaliação também como um processo de comunicação entre aluno e professor e aluno-aluno. Saber que, pensando nas atividades presenciais, essas avaliações, ela também é um recurso de diálogo imediato entre esse professor e esse aluno. É um diálogo, é a colaboração entre professor e aluno e tem que ser feito principalmente de forma empática. Pensar em feedback, esses feedbacks têm que ser claro, direto e objetivo, que oriente mesmo, porque muitas vezes o feedback não tem relação alguma. É um registro pessoal e sintético de todos os alunos. Opa, pera lá, o que esse meu aluno, nessa avaliação que eu estou fazendo com ele, que eu vim observando numa avaliação contínua, o que ele avançou em relação aos conhecimentos que ele tinha antes? Quais são as dificuldades que ele tem? Abrir o processo de avaliação com os alunos. Então, olha, vamos discutir os objetivos dessa aula, dessa disciplina, o que a gente pode avaliar, como a gente vai avaliar. Permitir, então, também a avaliação, ela permite aí que o aluno, o professor, se desenvolva aí sua autoavaliação. Então, pensa, eu, enquanto aluno, o que eu acertei, o que eu errei? O que eu preciso buscar, que eu ainda não sei, que eu ainda apresento dificuldade? E esse professor vai olhar, poxa, os meus alunos estão apresentando dificuldade em qual temática, em qual conteúdo? O que eu preciso retomar com eles? O que eu posso avançar em relação aos conteúdos já ensinados? E aí, então, para finalizar, o último tópico, que é o professor como... E aí, para finalizar, o último tópico, o professor como mediador pedagógico. E aí ele fala o seguinte, o autor: é imprescindível que o professor esteja imbuído de uma nova perspectiva, né? Que ele tem que ser o mediador pedagógico. E aí ele vai trazer para a gente algumas características que esse professor que se propõe, porque muitas vezes não vai se propor, então esse professor que se propõe a ser mediador, ele tem que desenvolver, né? Aquilo que a gente já sabe, tá careca de saber, anotem, porque isso cai, isso a gente tem que saber. Aluno como centro do processo, planejamento curricular, avaliação, ações, tá? Ação conjunta em direção à aprendizagem, saber que tem corresponsabilidades e parcerias, pensar que para aprender eu preciso de um clima que seja aí respeitoso, principalmente. A construção do conhecimento, ter criatividade. Esse professor, ele precisa ter o quê? Disponibilidade para o diálogo, saber que esse aluno é um sujeito, e como um sujeito ele é subjetivo e individual, compreender, principalmente de forma empática. E ter comunicação e expressão em função aí da aprendizagem. Então, gente, isso foi aí os 4 tópicos importantes deste capítulo, né, que a gente discutiu um pouquinho da tecnologia em relação ao processo de aprendizagem, em relação à mediação pedagógica, em relação à avaliação e pensar um pouquinho, enquanto nós, docentes, no nosso papel de mediação pedagógica. E para encerrar, então, esse capítulo, o autor ele vai falar que refletir sobre a tecnologia e a mediação pedagógica é chamar a atenção para a presença que a tecnologia exerce aí na sociedade. É entender a avaliação como um elemento motivador e não simplesmente como burocratização de preencher nota, né, como um incentivador do processo de aprendizagem, e saber, né, que essas reflexões, elas podem nos auxiliar, nos dar ânimo para pensar novas práticas, que incluam principalmente as novas tecnologias para o processo de aprendizagem deste aluno. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!